E aí, quer saber como é o vídeo de exportar? Então hoje vamos para mais um vídeo de respondendo os comentários. Vocês gostam bastante da gente interagindo, então vamos interagir aí. E assim a gente também já fala com vocês, responde os comentários. Às vezes alguém tem uma dúvida que o outro acabou perguntando e assim ajuda todo mundo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiro comentário. Olá, estou morando em Lérida, há 3 meses, mas a voltagem em Brasília é 220 volts. Um grande beijo. Sim, é porque no Rio de Janeiro é 110. Em Brasília já tem uma evolução, isso é legal, porque muitas coisas de lá funcionam aqui. Parabéns, você conseguiu reaproveitar bastante coisa. Pois é, porque a gente também conseguiu aproveitar. Sim, só que temos que trocar. Uma das coisas que a gente trouxe é bivolt. Bora pro próximo. Olá, tive um problema uma vez com esse sistema PAL-M e NTSC. A solução foi só trocar as configurações de videogame e o sistema correto para a sua localização. Ele não quer fazer isso. Então, o que acontece não é isso. O Wii, que é o videogame que a gente tem com esses problemas, ele não troca a configuração. A Nintendo faz isso. Ele não faz mais isso, mas já fez. E aí é normal esse problema. Mas não tem como trocar, você tem que trocar internamente. Aí tem lá um desbloqueio, mas isso é muito caro. Vai ficar com os jogos que tem, já tem muito. A gente nem tá jogando. Mas eu vou jogar para poder emagrecer. O Wii é interessante para isso. A Michelle comentou, cara, senhor, como tem gente sem noção por essas perguntas? É verdade. Sempre tem gente sem noção. Seja no YouTube, seja na vida real, é tudo igual. Nas perguntas que não se deve perguntar para o imigrante. Ó, a Nídia Reis comentou que a gente fez o vídeo dos pontos negativos de Alicante. Ela comentou em Portugal tem muitos fumantes e também tem muito cocô de cachorro. Deve ser porque pela proximidade as coisas acabam sendo parecidas. Mas eu reparei em Alicante tem, mas em algumas regiões da Espanha dizem que é muito limpo. Principalmente Bilbao, Astúrias, etc. É isso que eu ia falar. A gente andou bastante por aqui nesse mês de agosto e eu não vi cocô de cachorro na cidade, só mais aqui em Alicante. Em Benidorm tem pouco, Valência também tem menos, pelo menos assim, do que a gente andou. Alicante é a cidade mais suja da Espanha. Então, não sei se conta disso, mas tem sujeira de outros tipos também na rua. Se depender de nós, iremos mudar isso. E não é que eu descobri que você só pode jogar o lixo fora depois das 9 da noite aqui em Alicante? Sim, o lixo orgânico? Não sabia, gente. Você é multado, você pode ser multado se você for pego fazendo fora do horário, eu não sabia. Eu não sei como é que em outras cidades, tá? Mas aqui em Alicante, no verão é após as 9, no inverno após as 8. No onde estão os brasileiros espalhados pelo mundo. Atenção para a caixa alta. A pessoa não leva em consideração a proporção de brasileiros com dupla nacionalidade, que é a maioria. Já falamos sobre isso no outro vídeo, fazendo comentários que... Pode ter essa estatística, porque a gente não tem os dados por dentro da estatística. A gente só tem a estatística. Mas, vida que segue. Pode ser que isso realmente influi o número de brasileiros espalhados pelo mundo. Sim, porque como é que você vai ter o dado de português morando em Portugal? É difícil, porque normalmente não se apresenta os dois. Que é brasileiro também, entendeu? Mas eu penso que a partir do momento que a pessoa adquire outra nacionalidade e exerce a outra nacionalidade, ele passa a ser português, ou espanhol, ou inglês, ou onde quer que seja. E não mais brasileiro puramente dito. Então não entra na estatística como brasileiro morando fora. Então não tem como a gente saber o número exato. Bora. No vídeo do Caímos em um Golpe, a Pirâmide Investidor comentou: exportados, eu vejo todos os dias a TVE, o programa La Manhana, e sei que a Espanha, que eu gosto muito, tem muitos problemas. Sim, tem muitos problemas. Sim. Uma coisa que é importante a gente entender. Toda notícia ruim repercute mais do que uma notícia boa. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Por isso que o jornal sempre vai passar as notícias ruins muito mais do que notícia boa. Por isso que você vê aí Jornal Nacional, RJ, etc. Tudo passando só notícia ruim e passa ali 2, 3 minutos de notícia boa. A única coisa que tem audiência que não é notícia ruim no repórter é o futebol. Que eles botam no meio normalmente com o Globo Esporte ou o Gol do Fantástico. Fora isso, você pode ver que é só problema. E aqui não é diferente, porque isso é uma vertente do jornalismo. Eles entenderam esse recado, assim como a gente bota alguma coisa no YouTube. Pontos negativos. Tem muito mais visualização do que a gente botar pontos positivos. Entendeu? Mas só para vocês ficarem ligados nessa tramóia jornalística aí. Não, e é claro que todo lugar do mundo tem problemas. Claro, isso nenhum lugar é perfeito. Né? Na nossa concepção, vir para a Espanha é melhor do que morar no Brasil. Pode ser que outra pessoa não seja. E assim como pra ele, provavelmente também, que ele gosta muito da Espanha. Bom, vamos pro próximo. A Gisele Gravados comentou: penso nisso direto, deixar algumas coisas, mas faz parte.
parabéns pelo vídeo. No vídeo do que arrependemos de ter deixado. Então, tudo que você puder deixar, principalmente vendendo, faça. Porque, principalmente, videogames é muito mais barato aqui. Se você puder vender lá, é melhor. Monitores, venda, porque o monitor aqui é muito mais barato. A gente comprou usado. E também depende se você tem essa questão. Assim, coisas que você pode trazer são coisas que você é mais apegado. Principalmente roupas que você vai usar. Claro, em sua maioria depende muito da região que você vai. Roupas em bom estado, já tá meio acabadinha, já desfaz. O negócio é tentar viver com menos. Porque quando você se muda, cara, eu não quero comprar mais quase nada. Porque eu sei que depois é um inferno para se mudar de novo. E algum dia isso vai acontecer. A Argentina não... José Garcia. A Argentina não é e nem será Venezuela. Tem uma democracia sólida. Nem na colossal crise de 2001-2002, com o presidente de La Rua, houve fluxo migratório. A Argentina ficou espedaçada e se levantou. Bom, o que eu quis dizer nesse vídeo é porque no momento que a gente gravou foi quando teve as primárias na Argentina. E as primárias, né, derrubou drasticamente o valor do peso e continua caindo proporcionalmente aí dia após dia. O que afeta o real. O que afeta o real porque a economia brasileira faz negócio com a Argentina e é o terceiro maior comprador do Brasil. Então, no momento que o dinheiro deles se desvaloriza, para comprar do Brasil fica mais difícil, porque fica tudo mais caro. E aí, eu não sei o que pode passar, por exemplo, já está caindo o real também. Então, a questão nesse ponto não é ser de direita ou de esquerda. É visualizar economicamente. Né? A mulher dá essa parte aí do kirchnerismo, ou do peronismo, ou como você queira chamar, eles falam um pouco mais de fechar a economia, da parte de não fazer o acordo com a União Europeia, que não sei o quê, tentar fechar que nem o Mercosul. E esse tipo de discurso é ruim economicamente e financeiramente. Então, por isso me preocupa. Não porque é A ou B, é pelas medidas que são tomadas, sabe? Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu debato sempre as ideias, as propostas, as soluções. Mas as pessoas às vezes se apegam a isso. Não se apegue a isso. Se você tem alguma coisa aí, veja as ideias, as soluções, como as coisas são feitas, e assim você vai indo para um lado ou para o outro. Não tenha político de estimação, isso não serve de nada. Em relação ao vídeo daquela comida que me sentia falta no Brasil, alguns acharam que era pastel, mas era pasta de atum. E até no Brasil tem nomes diferentes, não só aqui que a gente estava procurando. No São Paulo é pão sírio. Isso a gente estava... No Rio é pão árabe. Pão árabe, no Rio é pão árabe. No São Paulo é pão sírio. Ou pão de pita, como aqui também aqui é pão de pita. Pão de pita, A gente conhece como pão árabe no Rio, né? No Rio, Bom, a gente sabe que muita gente não é do Rio e não tem a realidade que a gente passa às vezes aqui. A gente vai fazer um vídeo mostrando a realidade do Rio de Janeiro, assim, com várias coisas que a gente recebe no WhatsApp, muito interessante, você vai ver em breve. Rapaz, Rio de Janeiro não é para amadores, de verdade. É isso aí. Inclusive, hoje aconteceu uma situação com a gente que eu pensei, é porque a gente era do Rio, cara. É verdade. É porque a gente era do Rio e nosso Santo da Aranha tá ativado o tempo todo. No vídeo dos bairros de Alicante, Fevillarino. Bom dia, Juliano e Marcelo. Vocês estão morando em que bairro? Sou apaixonada por Praia de San Juan. Gostaria de encontrar piso para essa região. Quando vocês foram... Tá, vamos primeiro. Nós moramos em Carolinas e Praia de San Juan é um ótimo bairro. Sim, a gente gosta muito. Gosta muito, porém tem que ter pasta, dinheiro. Lá é mais caro. Então a gente prefere visitá-lo do que morar lá por uma questão econômica. Pego o trem e chego lá para ir na praia. Exatamente. Quando vocês foram, ficaram um tempo em Airbnb e procuraram ou já tinha apartamento? Sim. A gente alugou 15 dias de Airbnb, chegamos de noite, botamos coisas no Airbnb, a nossa mala e tal, entregamos o carro e danamos a procurar imóvel. Primeira coisa que a gente fez foi ir no mercado para ter o que comer em casa e logo em seguida procurar imóvel, porque a gente chegou no final de semana, não foi isso? A gente chegou tipo uma sexta-feira. Então, aí segunda-feira a gente saiu para procurar imóvel. Esses 2 dias, primeiro a gente descansou, fez compras e ficou em casa mesmo, não fomos passear não. Isso é muito importante, quando você chegar, foca nas coisas para resolver. O turismo, você vai ter como ir outros dias, entendeu? Como a gente fez esse mês de turismo, que a gente estava recebendo a família aqui, nós fizemos bastante, eu mais do que ele, inclusive, porque ele tinha os compromissos durante a semana e não deixou de fazer os compromissos dele durante a semana. Mas eu fiquei no turismo com a minha família, lógico, minha mãe e minha tia estavam aqui. Bom, é diferente. Um abraço para vocês aí, Luciana e Ana Cláudia. São bem-vindas sempre, por volta. Com certeza.
E também é muito importante não pegar um apartamento ainda no Brasil. Você tem que ver pessoalmente para não cometer nenhum erro. Cuidado Conhecer com os bairros, também. ver questão de quantos meses você vai ter que dar de adiantamento. Se você conseguir, faça numa imobiliária, porque você tem um respaldo um pouco maior, apesar de ser um pouco mais caro. Mas é muito mais fácil para você renovar, para você resolver qualquer coisa. Então, fica a dica aí. E se você puder, né, também estudar bem qual a sua necessidade, é também interessante. Continuando, que ela botou várias perguntas. E não tem muitos imóveis, então não tente buscar um imóvel ideal. Tente primeiro, né, buscar um imóvel. A partir dali, no ano seguinte, você vai ter muito mais tempo, vai conhecer melhor a cidade, vai conhecer melhor, vamos dizer assim, outras coisas. E também ver, porque não é normal fazer um contrato de 1 ano, mas se você conseguir também é bom. Porque aí no outro ano você pode tomar a decisão de renovar ou de sair sem problema nenhum. Porque você precisa de empadronamento, você precisa buscar documentos, então você já está com o imóvel. Isso também é interessante para as pessoas que pensam em alugar um quarto, ver como funciona a questão de empadronamento. Nem todo mundo que aluga quarto permite você se empadronar no apartamento deles. Porque tem os limites, um negócio que é meio complexo aí da prefeitura, do ajuntamento que é a prefeitura. Conhece alguém aí de Alicante que faça esse trabalho de procurar pisos? Não conhecemos, nós não fazemos consultoria, procura de piso, nada disso. Não faz nada disso. Porque não é o foco, a gente não tem muito tempo para ficar dando essa atenção, então a gente não quer fazer um serviço meia boca. E também não é a nossa expectativa com o YouTube. A gente quer mesmo conhecer pessoas, debater assuntos, levar o canal como um canal mesmo. Sabem como estão as condições para alugar piso por aí? Porque a região de Valência está bem difícil. A Valência, como Alicante, principalmente agora no verão, né, até o final de setembro é complicado. A partir de outubro, novembro, talvez fique mais fácil, mas não é algo que a gente possa assim precisar. É claro que diminui a demanda porque sai os apartamentos por temporada e às vezes eles querem alugar definitivo para não ficar com o apartamento vazio até chegar a próxima temporada. Melhor época para alugar imóvel em Alicante? Novembro. Outubro, novembro, dezembro. Que outubro já baixou a demanda, Exatamente. Novembro tá show. Pelo menos nas nossas pesquisas foi assim, por isso que a gente veio nesse mês. E também a passagem aérea para Espanha é mais barata em novembro que por agora, por exemplo, que é alta temporada. Exatamente. Fica a dica. Hoje aqui em Alicante tem inglês, irlandês, russo, todo mundo da Europa tá aqui, sabe? Todo mundo assim, de todos os lugares. E isso enche muito a cidade, também faz uma alta demanda aí. E o preço sobe. Do aluguel. De tudo. Comida subiu. Mercado, combustível. Até a conta de luz subiu, rapaz. Conta de luz. Chocada. Tudo. Eles aproveitam, a demanda sobe, o preço também sobe. O Maicon falou, vou em setembro para Barcelona e pretendo fazer Andorra e Carcassonne. Saberia informar qual o valor da taxa que as locadoras cobram para cruzar fronteiras? Depende das locadoras. O ideal é você já ir entrando em contato com elas e falando isso por e-mail. Né? Faz um e-mail bonitinho, manda, olha, penso em alugar um coche, alquilar um coche para fazer uma viagem de Barcelona hasta Andorra e Cartagena, né? Não, Carcassonne. Carcassonne, que é na França. Aí tu hablas sobre todo isso e vão te dizer se cobram algo extra por costas, outras não. Fíjate bien en las quilometrajes que está disponível, se é ilimitado, se há um pouco por dia e tal. Isso é muito importante. E aí você vai ter tudo certinho aí. E cara, sempre tem um percalçozinho na hora de alugar um carro. Por mais que a gente sempre, né, veja ali tudo certinho, é impressionante. A gente sempre tem alguma surpresinha. E cara, a gente alugou um carro que eu gostei muito, foi um Megane a diesel, que é muito econômico. Ele faz 5 litros a cada 100. E 5 litros com 5 pessoas dentro. E ar-condicionado ligado. E ar-condicionado ligado o tempo todo, né? E lógico, a gente não pegou trânsito. O Cláudio Moraes perguntou, oi, tudo bem? Você pode me dizer quanto ganha Uber em Alicante? Então, em Alicante não tem Uber, que a gente falou, tem Cabify. São muito poucos, porque tem a licença e quantos motoristas podem exercer isso em Alicante. Eu não sei o número, mas já aconteceu da gente pegar o mesmo motorista 2 vezes em um dia só. Em um dia só não, na semana. Na semana. E ele lembrou da gente. Então não deve ser muitos motoristas, tá? E é uma regra muito, muito elevada para isso. Uber, que eu saiba, só tem Madrid, Barcelona e alguma outra cidade que eu não me lembro. Talvez Málaga, não sei. Alguma outra cidade, não lembro. Então, assim, não venha com a expectativa de ser Uber. Porque é bem restrito e não tem muitas vagas, não.
E você também depende de ter a carteira com troca de canre, Sim. ter a licença para ser motorista e algumas outras coisas. Eu não sei exatamente, tá? Mas estou falando assim por alto. No vídeo de trabalho, o Leomar Moreira comentou: vídeo só pra botar terror e desanimar a galera. Se o cara tá afim de mudar de vida, tem que arriscar mesmo. E outra, trabalhar legalmente em outro país não é crime. A Espanha, inclusive, tem um processo de legalização. Muito pessimismo nas ideias, parece que não tá com ninguém.